e a gente vai entrevistar o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego aqui do estado de Alagoas, Cícero Filho. Cícero, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, João Muzinho, Nicole Melo, Natália Barros, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui nessa bancada que eu tenho um carinho especial. Cícero, em resumo, a população maceioense alagoana, qual a principal atividade do Ministério do Trabalho e Emprego aqui no estado de Alagoas? Esclarece para a gente, traz um pouquinho para a gente, por favor. Então, o Ministério do Trabalho, João Muzinho, presta diversos serviços à população. Desde a questão do seguro-desemprego, enfim, e tantos outros serviços, né, que a população recorre quando não consegue resolver de forma, vamos dizer, espontânea ali junto com o empregador, não é? Enfim, PIS, PASEP, esses abonos salariais e também, naturalmente, uma atividade fim do Ministério do Trabalho e Emprego, que é a atividade da auditoria fiscal, né? E que é fundamental, onde nós temos os auditores fiscais que fiscalizam a atividade da geração de trabalho e emprego dos empregadores e o cumprimento das normas, né? Das normas técnicas em relação aos direitos dos trabalhadores. Então, é um trabalho importantíssimo. A gente tem uma equipe, um grupo muito qualificado aqui da auditoria fiscal, um quadro muito pequeno, é bom que se diga isso, um quadro muito pequeno, mas muito qualificado, né? Como é em todo o Brasil, né? A auditoria fiscal é um quadro muito qualificado e que presta esse tipo de serviço que previne acidentes, né? Contribui demais para que a gente tenha um menor índice de acidentes no ambiente de trabalho e, lamentavelmente, quando ocorre esse tipo de acidente, faz toda a apuração, toda a investigação para responsabilizar possíveis culpados. Cícero, você falou em fiscalização. Essa fiscalização, como ela se dá? É por meio de denúncia? Vocês fiscalizam os trabalhos que possam ter alguma irregularidade? Como é que se dá essa fiscalização na prática? Existe algum contato, alguma conexão da população que possa falar diretamente com o Ministério? Sim, existe, João. Hoje nós temos um posto de atendimento no Shopping Maceió. E a população, através desse posto de atendimento, pode agendar e ser atendido lá. Tanto para a prestação de serviços da parte mais administrativa, como eu falei, às vezes um problema com seguro-desemprego, às vezes um abono salarial que não recebeu, até uma questão de um cálculo trabalhista, pode procurar esse atendimento, como também o atendimento fiscal, né, da auditoria fiscal. E esse trabalho é feito, existe uma coordenação nacional que vai emitindo diretrizes, e no Estado também nós temos uma coordenação, né, uma chefia com os setores para a realização de operativos. Então nós temos diversos segmentos dentro da auditoria fiscal que combate o trabalho infantil, que combate a informalidade, o trabalho análogo à escravidão, a questão da inclusão do portador de deficiência física no ambiente de trabalho, os jovens aprendizes. Então são diversos setores que se organizam dentro da auditoria e aí planejam ações, operativos nessa perspectiva. E também, como eu disse, com diretrizes nacionais para que a gente possa prestar esse serviço da melhor forma, né, à população. E é possível também, João, você perguntou, é possível também fazer denúncia, sim, né? Você pode encaminhar aí para o e-mail do Ministério do Trabalho, a gente tem o saaweb.mte.gov.br, pode também, tem diversos canais. Repete aí, Cícero, por favor, esse do e-mail aí. Isso aí é um link, né? Um onde link. você o saaweb.mte@gov.br, salvo engano. Se não for exatamente isso, você basta procurar no Google, né? Ali fazer uma pesquisa na internet, você vai encontrar diversos canais, tem o Alô Trabalhador também, que você pode entrar em contato. E o atendimento presencial, como eu falei, que se dá no shopping aqui, no Shopping Maceió, como também lá na nossa sede,
com uma certa dificuldade, porque a gente está improvisado já há alguns anos ali no edifício Valmap, mas também prestamos atendimento à população lá no 6º andar. Nicole, a gente trouxe nas últimas semanas uns dados sobre a questão de trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão no estado de Alagoas, e um trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego aqui em Alagoas fazendo essas autuações. Cícero, ainda tem muito trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil aqui no estado de Alagoas? Lamentavelmente tem, não só em Alagoas, no Brasil todo. Era algo que parecia que tinha sido extinto, né? A gente não percebia isso, sobretudo no governo anterior. Pouco ouvia se falar, né, de trabalho análogo à escravidão, mas só durante esse ano, a partir do governo Lula, sob a gestão, né, do Ministério, sob a gestão do ministro Luiz Marinho, mais de 1.600 trabalhadores foram resgatados da condição análoga à escravidão. Aqui em Alagoas, por exemplo, Romozinho, resgatamos cerca de 80 trabalhadores nessa condição. Esse trabalho realizado pelo Grupo Móvel Nacional do Ministério do Trabalho e Emprego, que faz operações nos estados, composto por um grupo amplo, né, de diversos órgãos, e sob a coordenação do Ministério do Trabalho. E aqui nós resgatamos cerca de quase 80 trabalhadores nessa condição, que é uma condição desumana. Em pleno século XXI, a gente está tratando de trabalho escravo. Cícero, e essas pessoas, elas foram socorridas, elas foram salvas aonde aqui no estado de Alagoas? Então, é lamentável, a gente chama inclusive de escravidão contemporânea, né? Essa forma, né? E assim, é muito semelhante à escravidão realmente. Essas pessoas muitas vezes ficam sem poder sair dos locais onde elas estão trabalhando, elas muitas vezes não recebem salário, trabalham jornadas exaustivas, 12, 14 horas por dia, com a alimentação precária, às vezes dormindo no chão ou num pedacinho de madeira, sem ter locais para fazer suas necessidades. É uma verdadeira escravidão. Muitas vezes são retirados também daqui do estado, é uma prática às vezes comum, né? Os trabalhadores saem daqui, vão para o centro-oeste, vão para outras regiões e lá também se deparam. Há uma promessa de um trabalho justo, digno, quando chegam lá, na verdade, estão indo para a escravidão, né? Aqui nós resgatamos principalmente na área de pedreiras. Também a gente tem ali a parte da construção civil, também é uma área onde vez ou outra a gente encontra trabalhador nessa condição, né? Por vezes casas de farinhas, enfim, existem uns segmentos, né? No campo também, na parte, né, do agro, às vezes a gente encontra isso, mas aqui a maior quantidade de trabalhadores resgatados dessa condição foi em pedreiras. Eram trabalhadores que submetidos às piores condições possíveis, porque primeiro ali, né, é uma atividade bem difícil, né, para o trabalhador. Você primeiro tem que explodir aquelas pedras todas, depois que explode, os trabalhadores eles vão ali manualmente esculpir aquelas pedras para transformá-las em paralelepípedos, e sem EPI, sem óculos, sem nada. Tinha trabalhador já mutilado, trabalhador que perdeu a visão porque cegou uma parte do olho parcialmente, enfim. E depois de esculpir tudo isso, fazer todo esse trabalho manual, explodir a pedra, e quando você consegue formar um paralelepípedo daquele, recebia 50 centavos de valor, depois que conseguia, ali naquele sol quente, né, sem nenhum EPI, 50 centavos. Alguns relatários que conseguiam ganhar, depois que pagavam tudo, porque tem que pagar a alimentação mesmo precária, enfim, todas essas dificuldades, alguns disseram que chegavam a ganhar 40, 50 reais por semana. Fica devendo para nunca sair dali, não é, Cícero? E para além, João Mozinho, desta questão da fiscalização, o Ministério do Trabalho e Emprego realiza algum tipo de conscientização, até porque a população em si já tinha esquecido que trabalho escravo existe. E agora, né, com a reformulação e de volta o Ministério do Trabalho aqui no país, existe esse planejamento de conscientização? Existe esse planejamento, inclusive o Ministério, o ministro Luiz Marinho implantou um programa que é Pelo Trabalho Decente, não é? Um pacto pelo trabalho decente, tem sido feita conscientização, ele tem visitado estados, aconteceu isso lá com, acho que foi para a imprensa nacional, né? Muita gente ouviu que a questão dos vinhedos, né? Aquelas plantações de uva lá estava tendo trabalho escravo, eram empresas, vamos dizer, pessoas contratadas, terceirizadas, que
produziam aquela uva para as grandes vinícolas. Mas a responsabilidade é solidária de todos. Então, foi feito um pacto para o trabalho decente, os cafezais também. Então, tem sido feito um trabalho, inclusive o ministro tem dito isso. Recentemente nós estivemos em Brasília com ele tem dito isso, que a ideia é que não se tenha o trabalho, né? A luta é para que a gente evite que se tenha o trabalho escravo, análogo à escravidão, né? Mas, lamentavelmente, como há, a gente precisa combater também. Agora, sim, eu acho que esse é um tema muito importante, pessoal, porque é algo muito sério realmente, né? Nós estamos em pleno século XXI e tem pessoas submetidas a essa condição, inclusive o trabalho análogo à escravidão urbano também. É algo que acontece, pessoas que vão trabalhar na casa, né, de outras e dali terminam... passam o resto da vida. Passam o resto da vida. Ainda nesse assunto, mas falando especificamente sobre o trabalho infantil, Cícero, a gente tem um dado muito triste, né, que diz que pelo menos 466 crianças e adolescentes morreram no trabalho na última década aqui no Brasil, isso geralmente com a idade de entre 5 e 17 anos. E aí, como é que é o trabalho da Superintendência, do Ministério do Trabalho, nesse sentido, voltado para essa parte da população que passa por isso? Tem um grupo, né? Existe uma coordenação, como eu falei, né? Existe o auditor responsável, uma auditora responsável aqui no Estado para elaborar ações tanto preventivas como também ações de combate ao trabalho infantil. E aí existe também todo um organismo, né? O Ministério do Trabalho ele compõe esses organismos, como por exemplo o FETPAT, né? Ou seja, existem comissões, existem fundos, e aí entra o trabalho de outros órgãos também, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e entidades também da sociedade civil. Existe toda uma organização e aí existe uma programação de ações preventivas e também do combate quando é necessário. Então, o combate é feito. assim, por vezes é difícil, inclusive, né? A carência de pessoal, que a gente tem muito aqui, e também, às vezes, você caracterizar, né? Por exemplo, às vezes uma mãe está com a criança em determinado local, quando você faz a autuação, não, é meu filho, eu não tinha onde deixar, por exemplo, não tinha creche, eu deixo aonde? Né? Então, assim, tem um drama social também, né? Você chega ali no centro, tá aquelas mães com crianças ali, e quando você vai conversar, e às vezes a criança fica o dia todo, ele termina fazendo alguma atividade, e nem sempre é exatamente um trabalho infantil, sabe? Mas a gente precisa combater isso, mas se combate com política social, né? Precisaria ter creche para aquelas crianças estarem ali. Então, tem toda uma dificuldade, mas o trabalho é feito e muito bem feito pelos profissionais. Superintendente, vamos falar agora da gestão, né? Qual o balanço que você pode trazer aqui para o nosso ouvinte da sua atuação na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego desde abril, quando você tomou posse, né? Daqui a pouco 6 meses, essa semana. E qual foi o órgão que você encontrou e qual é o órgão agora? Como está aí a luta? Então, estamos completando 6 meses, né, à frente da gestão aqui do Ministério do Trabalho, pouco tempo ainda, e assim, encontramos um órgão completamente desestruturado, totalmente desestruturado, tanto no aspecto financeiro, de estrutura física, como de pessoal. Lamentavelmente, os últimos anos foram terríveis, né, para os órgãos federais, e eu falando especificamente do Ministério do Trabalho, houve uma degradação por completo, né? Haja vista, em 2019, o governo anterior, assim que assumiu, ele extinguiu o Ministério do Trabalho. E isso é um recado muito ruim, né? Você extinguir justamente o Ministério que cuida do trabalhador, né? Ou seja, quem gera riqueza para o país, um dos ministérios mais importantes que existe nesse país, foi extinto, depois foi retomado por uma questão política, mas não se deu mais protagonismo. A gente está voltando agora a reestruturar, o ministro também tem dito isso, é um momento de reestruturação, porque a gente falta quadro de pessoal, para vocês terem ideia, muitos anos sem ter concurso. Nós já tivemos aqui 56 auditores fiscais, esse em 1996 foi o ápice do quadro aqui em Alagoas. Hoje nós temos 25, quase 30 anos depois, né? Aumentou demais as demandas e a gente não tem auditor para fiscalizar. Os auditores do quadro hoje, eles se desdobram, eles realmente assim são verdadeiros heróis, né, nesse trabalho, tanto os auditores como o pessoal administrativo. E aí eu quero fazer essa ressalva aqui. A estrutura muito ruim, a questão financeira,
parte física, mas se tem uma coisa muito, muito valiosa no Ministério do Trabalho, são os servidores do Ministério do Trabalho, tanto administrativos, terceirizados, como os auditores fiscais. Eles realmente assim, são excelentes. Cícero, não tem como a gente deixar de falar da questão do esse desmonte político do Ministério do Trabalho e Emprego nos últimos anos, na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Como você vê a questão política, a interferência da questão política junto aos trabalhadores? Porque a gente vê um desmonte dos trabalhadores desde a gestão Michel Temer, a gente vê a questão da legislação trabalhista, que fragilizou a questão da relação empregador-empregado. Como você vê essa questão, principalmente essa questão política, em relação a essa tentativa de desmonte da classe do trabalhador? Foi algo muito nocivo, foi terrível, João Mozinho. Desde lá do Temer, como você falou, aí o Temer vem com a reforma trabalhista, que foi horrível para o trabalhador, né? Uma reforma trouxe muitos prejuízos, a Justiça do Trabalho tem sido constantemente atacada também, e era um viés de quem governava naquele período, né? Não tinha feição com a classe trabalhadora. Não se extingue algo que você acha que é útil, né? Que você gosta. Eu não vou acabar com algo que é necessário. Quando eu acabo com algo, eu estou dando um recado de que aquilo ali não tem sentido de existir, né? Porque era um governo muito ligado mais à classe patronal, né, ao empresariado, queria agradar sempre a classe patronal. Então, assim, nós vivemos esses últimos 6 anos, foram anos assim realmente muito difíceis, anos terríveis, muito para além de questões ideológicas, pessoal, não é isso. É uma realidade prática e objetivo. Os órgãos foram desestruturados, foram completamente despedaçados, no seu aspecto físico, no seu aspecto de pessoal. Então, assim, a política exercida nesses últimos anos foi muito nociva, né? Especificamente aqui o tema para a classe trabalhadora, porque assim, nós não víamos ações. Concurso público, por exemplo, né? Há muitos anos que não tinha concurso público. Nesse ano já foi anunciado o concurso para 900 auditores fiscais no Brasil. Aumento, os trabalhadores do governo federal estavam sem aumento há 6 anos. Esse ano o governo federal deu um aumento de 9%. Ou seja, muitas ações estão tendo que ser refeitas, porque era lamentável, triste o quadro que nós vivíamos. Cícero, e a relação dos sindicatos? A gente vê também que os sindicatos, né, sofreram muito com as últimas gestões, Michel Temer, Bolsonaro. Também houve essa tentativa do desmonte dos sindicatos de muitas categorias. Você que vem de origem sindical, do sindicato dos carteiros, sindicato dos oficiais de justiça, como você vê essa questão dessa tentativa do enfraquecimento do movimento sindical também no Brasil? O enfraquecimento do movimento sindical começou já com o Temer, né, ali com a reforma trabalhista, depois o fim do imposto sindical, e aí começaram a minar as entidades sindicais, né? Sangrar as entidades sindicais para que elas não tivessem poder de atuação. E a gente precisa entender que o trabalhador ele não faz a luta sozinho, né? O trabalhador precisa das entidades sindicais para lhe representar. O que a gente não pode é aquela história, né, do bode na sala, e quando o cara entra, né, tá lá no sofá e diz quem colocou aquele sofá ali. A gente não pode inverter a ordem, né? Se existem mais gestões sindicais, se havia mau uso do dinheiro que o trabalhador empregava, é uma coisa. Agora, a importância das entidades sindicais, das lutas, nenhum trabalhador conseguiu conquista sem ser através das suas entidades de classe, das suas entidades representativas que lutam, né, pelos direitos dos trabalhadores. Então, assim, houve um enfraquecimento grande porque você tirou o poder de atuação, né? Você minou ali as entidades sindicais. Isso está retomando agora, inclusive com um tema que tem sido muito noticiado pela imprensa nacional e que equivocadamente, né, alguns veículos têm falado da volta do imposto sindical. O imposto sindical não voltou, o que está voltando é a contribuição assistencial, também chamada de contribuição negocial, onde os trabalhadores em assembleia vão poder decidir uma contribuição anual para os sindicatos, e aquele trabalhador que não tiver interesse em contribuir vai poder usar o instituto da oposição, ele vai poder se opor, informando ao empregador que não deseja pagar aquele valor. Mas, assim, é fundamental
que nós tenhamos entidades sindicais fortes, representativas e que defendam os interesses dos trabalhadores. E como é que está, Cícero, a questão do diálogo da superintendência com os sindicatos aqui no estado de Alagoas? Existe esse diálogo, existe essa tratativa? Como é que anda essa questão? Nós temos estabelecido, desde que assumimos, um diálogo, como você falou, João, é da minha origem, né? Eu venho do mundo sindical, desde lá quando eu já como músico, quando eu iniciei minha atividade, a minha vida profissional, eu já tentava organizar a categoria dos músicos, depois nos Correios, né, como carteiro, e depois no Judiciário, fundei os Sindicatos Oficiais de Justiça, fui o primeiro presidente, então eu tenho uma relação já de muito tempo, está, né, no meu DNA. E aí a gente buscou essas entidades sindicais, temos recebido diariamente várias entidades representativas, a gente voltou a ter esse diálogo social, inclusive a gente percebe isso, o aumento do número de mediações do Ministério com trabalhadores e empregadores, temos participado de vários eventos juntos com as entidades sindicais, promovemos um seminário aqui, mesmo em pouco tempo, trouxemos uma técnica de Brasília para cá, para ajudar e trazer informações, conhecimento para ajudar na organização das entidades sindicais, na regularização dos sindicatos, trazendo as novidades da legislação. Então a gente tem se aproximado bastante, temos tido um diálogo muito bom, inclusive aqui agradeço às entidades sindicais, às centrais sindicais, que têm sido verdadeiras parceiras do Ministério do Trabalho, como tem que ser. Cícero, em relação à lei de igualdade salarial, como é que você vê essa aprovação lá em Brasília, do mundo político, essa questão dessa igualdade salarial, né? Que a gente vê essa disparidade em tudo que é lugar, né, Nicole e Natália? A gente vê no dia a dia, no cotidiano, até no esporte, no futebol, né? Um camarada ganha 10 milhões, a menina ganha 20 mil reais, a gente vê nas empresas, o camarada ganha 5 mil, a mulher ganha 2 mil, enfim, há uma disparidade gigantesca, histórica. Eu acredito que seja uma reparação também em relação a isso, mas tem que mudar na prática essa questão dessa desigualdade, esses patamares salariais no nosso país. Isso na verdade, é uma injustiça histórica, né? Isso aí vem de um... É uma questão estrutural, né? Isso aí passa pelo machismo estrutural, né, que a gente tem arraigado na nossa sociedade. A gente sabe as dificuldades que as mulheres tiveram e só conseguem direitos através de muita luta, né? O que é muito mais fácil para o homem é bem difícil para as mulheres. E eu acho que é uma reparação, como você falou, João, devida e necessária. O que a gente tem que fazer é que essa legislação, que é fundamental, ela seja aplicada. Né, que ela vá para a prática, para que a gente não tenha só uma letra ali fria da lei, né, que ela vá para a prática, porque imaginemos, né, um verdadeiro absurdo você exercer a mesma função, por exemplo, a Nicole aqui exercendo a mesma função que você, João, e um ganhar um salário e o outro, né, que eu sei que isso não acontece aqui, claro. Ela ganha bem mais que eu. Ela ganha mais que você, e eu acho justo, né, mais do que o Maílson Franklin também. Maílson, nossa estrela aqui do Jornal da Manhã. Ai, reacha, tu acha? Então, Cícero, mas é realmente bastante importante, e principalmente a fiscalização e conscientização dessas mulheres para a denúncia. Acompanhei que exista assim, um número específico para essas mulheres realizarem a denúncia, mas também elas precisam ter um medo dessa denúncia, Cícero Filho. Elas conseguem fazer de maneira anônima, porque tem muito isso, né? E se denunciar e acaba sendo demitida logo após. Pode sim, inclusive esses canais de comunicação do Ministério é possível você fazer esse tipo de denúncia e sem necessariamente se identificar. O que acontece é que no local de trabalho esse tipo de questionamento é às vezes um pouco complicado, porque o patrão, né, é uma relação direta com o patrão, né? Você for questionar, então tem que fazer esse enfrentamento. Eu acho que é chamar para o diálogo, chamar para a conversa. Se tiver alguma dificuldade, vai no Ministério do Trabalho, a gente chama para fazer uma mediação. O Ministério tem esse papel importantíssimo. Então, todo trabalhador, entidade sindical, a gente deixa aqui já essa mensagem, procura o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós estamos abertos para as mediações, para as negociações coletivas, para os acordos. Então, a trabalhadora pode fazer isso também, através de uma mediação, a gente tentar chegar a um acordo. Primeiro é sempre buscar o diálogo, mas, inevitavelmente, né, o patrão vai ter que ter essa relação com ela, porque ela vai estar pleiteando ali o que é justo, né, e devido, o que é a igualdade salarial, que inclusive é lei, né, agora não é mais favor, é uma obrigação. Cícero, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, na Jovem Pan, em 100,7, né? É tão bom quando um papo passa rápido, né? Informações precisas.
E, Cícero, deixo aqui um espaço para suas considerações no dia de hoje e deixar também, né, Nicole, o espaço, né, para outras vindas do Cícero, já que é tão importante falar de trabalho, de emprego, falar em defesa do trabalhador. Ainda tinha muito assunto para conversar. Muito assunto, né, Natália? É isso aí. Eu que agradeço a vocês, João, Nicole, Natália, o amigo Maílson aí, né, que está aí na rua, né, sempre fazendo um papel brilhante. Agradeço a vocês e me coloco à disposição de vocês e de toda a sociedade alagoana, toda a classe trabalhadora. Procure o Ministério do Trabalho, que nós estamos lá para servir a todos e todas. Um forte abraço. Obrigado, Cícero Filho, obrigado, Nicole Melo, Natália Barros, Cláudio Stone na técnica, Maílson Franklin nas ruas de Maceió. Muito obrigado a todos vocês e vamos começar, né, mais uma semana de muito trabalho. Vamos à luta e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.